Olá, meus queridos alunos do primeiro B da Universidade de Taubaté, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, de acordo com o horário aí que você está assistindo a nossa aula. Chegamos agora ao ponto final, a história do direito no Brasil. Vamos perpassar pela independência do Brasil, pela identificação dos primeiros cursos de direito no Brasil e aí também pela definição da primeira Constituição aí no nosso país, no Brasil, verificando a influência, enfim, apesar aí de ser um país com várias influências de imigrantes de todas as partes do mundo, é certo aí que com uma maior e com mais afinco a influência clara aí do continente europeu. Bom, nessa nossa última aula, nesse nosso último encontro, eu quero relembrar a todos vocês também a data da prova. Nossa prova será composta por 6 questões objetivas. Então você, meu querido aluno do primeiro B, primeiro semestre aí do curso de Direito, já em plena pandemia, em pleno momento aí diferente, enfim, dentro da dinâmica natural do curso universitário da Unital aí na nossa graduação, você já perpassa aí por uma dinâmica dessas aulas telepresenciais, desse nosso encontro aqui via vídeo. Bom, prova de vocês será realizada via sistema EVA. Haverá um link onde o aluno irá abrir a prova no horário de aula normal, então a prova vai estar ali disponível a partir das 7h30 do dia 18 de junho, então tome nota, dia 18 de junho, você, meu querido aluno, já acessa aí a prova, enfim, já consegue acessar a prova. Pode consultar, professor, sim, consulta livre. Está liberado aí a consulta a celular, internet, livro, de forma livre a consulta. 6 questões objetivas, múltipla escolha, alternativas de A a D, sem nenhuma dificuldade. Professor, estou com dúvida, enfim, Campo Superior Direito, Mentor Web, você pode mandar uma mensagem para mim e sanearmos aí eventuais dúvidas que você, meu querido aluno do primeiro B, venha a ter aí acerca da dinâmica da prova. Certo? Prova alternativa, professor, se eu perco essa data de prova, enfim, existe a possibilidade de uma prova alternativa? Existe, é possível, aí você tem que fazer um requerimento junto aí à instituição, junto à Secretaria do Direito. Muita atenção que a prova alternativa ela tem um nível de dificuldade diferenciado, porque aquele aluno que deixa para realizar a prova alternativa, ele teve mais tempo de estudo, e havendo mais tempo de estudo aí, é claro que a prova terá aí uma dificuldade um pouco maior. Então aproveitem aí e realizem a prova na data correta, no dia 18 de junho, às 7h30. Avisem os colegas aí via grupo de WhatsApp, enfim, para realizar a prova e não deixar aí para uma prova alternativa, que seria aí a prova de segunda chamada. Desejo boa sorte a todos vocês aí na prova, enfim, espero estarmos já no próximo semestre próximos aí com as aulas presenciais, enfim, que essa pandemia venha se encerrar por completo. Legal? Bom, o nosso tema de hoje, então, vamos avançar aí, história do direito no Brasil. É importante aí iniciarmos acerca da influência, ou seja, é certo que existem inúmeros imigrantes chineses, japoneses, árabes, europeus, dentro da nossa concepção, dentro da nossa estrutura aí de país, de formação. Então, nesse aspecto, é certo que temos uma cultura distinta, uma culinária distinta, ou seja, distinção de acordo com a respectiva cultura, a respectiva gama de imigrantes que adentraram aí no nosso país. Professor, descobrimento do país lá em 1500, então foi aí feito o descobrimento do Brasil em 1500 pelos portugueses, certo? Bom, e aí em 1500, com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, aí oriundo da Europa,
é certo que houve uma imposição clara, e isso nos reflete até os dias atuais, uma vez que temos aí todo um calendário, toda uma dinâmica de datas festivas, enfim, que pese cada cultura traga também o seu condão religioso. Nós comemoramos aí o Réveillon, comemoramos aí o Natal, comemoramos o Carnaval, ou seja, questões típicas aí, oriundas da Europa. Falamos o português aí com origem no latim, e aí oriundo aí do português de Portugal, enfim, ora pois, e aí também da origem europeia, certo? Então é indubitável, indiscutível, na verdade, aí toda a influência da dinâmica europeia. Bom, professor, e acerca da dinâmica voltada ao direito, como que ficou essa concepção aí pós 1500? Haviam índios aqui no nosso país. Índios, meus queridos, que não dominavam a escrita. Índios que não dominavam a escrita, não deixaram legado, não deixaram aí registros, ou seja, vinculando aí o legado aos registros, enfim, ou seja, um legado jurídico, porque não havia aí a posição, enfim, de leis, de definições, o que se tem historicamente aí dentro da dinâmica desses povos não letrados aí que não deixavam, não dominavam a escrita, é a definição dentro da concepção jurídica de ordem e desordem, sempre definido aí, enfim, ao chefe daquela respectiva tribo, ao chefe daquela respectiva ali, daquele respectivo povo, ou seja, determinando ali ao cacique, ao pajé, o que era correto, o que não era correto. Bom, e aí, com o ingresso dos portugueses, é certo que logo já no início, em 1500, ainda não haviam conquistado todos os territórios aí dentro da dinâmica do país, estavam aí fomentando pouco a pouco, imperavam no território brasileiro o avançar dos portugueses, e aí colocaram o seu ordenamento jurídico. E aí, à época, o que havia na metrópole Portugal, e aí advindo então para a colônia Brasil, era a imposição das ordenações afoncinas. Ordenações afoncinas, então, foram aí o início da concepção de ordenamento jurídico, quando os portugueses em 1500 adentraram aí o nosso país e começaram a realizar a conquista aí, pouco a pouco avançar, enfim, sobre o povo indígena que aqui habitava. Bom, perpassado então de 1500, o povo indígena foi avançando, até que em 1822, o que aconteceu às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, aí data tão festiva, comemorada até os dias atuais. Dom Pedro, príncipe Dom Pedro, enfim, mandado de Portugal para o Brasil, disse a fatídica, a famosa frase: independência ou morte, e aí fora declarado às margens do rio Ipiranga que o Brasil era aí um país livre, um país independente, e isso teve uma concepção de origem também francesa por volta aí das diretrizes dos iluministas, que pregavam aí acerca da igualdade e da liberdade. Então, igualité e o liberté. No meu francês, não sei falar francês, só espanhol, português e o inglês. O francês não tenho aí liberté, enfim, não sei igualité, liberté. Bom, com esse francês macarrônico, enfim, aí com esse condão dos iluministas, foi possível então aí a independência, ajudou a fomentar aí a independência do Brasil. E é certo também que os norte-americanos, também colonizados aí por europeus, pelos ingleses, já haviam um pouco antes, em 1776, galgado a sua liberdade. Então os norte-americanos em 1776, dando reflexo aí a 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. 2 anos após, na verdade, um ano aí e um pouco mais, quase 2 anos após, em 1824,
temos aí a nossa primeira Constituição. Lembrando que são ao todo, até a Constituição de 1988, são 7 constituições que perpassam aí dentro da nossa história do direito do Brasil, onde você vai estudar acerca dessas constituições promulgadas, outorgadas, enfim, rígidas, semi-rígidas e por aí diante, a classificação das constituições dentro da sua respectiva criação, até a Constituição de 1988, que faz aniversário agora nesse ano, fará 32 anos, já possui mais de 100 emendas constitucionais, enfim, e a Constituição tida como Constituição democrática, e aí, enfim, isso será estudado na disciplina de Direito Constitucional. O importante é que em 1824, lá no dia 25 de março de 1824, foi feita então a Constituição Política do Império do Brasil. Essa época, Brasil aí tido a sua escrita com a letra Z, enfim, então foi a primeira Constituição do nosso país. É importante você, meu querido aluno do primeiro semestre, ter aí o conhecimento da primeira Constituição em 1824, tida como a Constituição do Império. Bom, logo na sequência, avançando mais, então 7 de setembro de 1822, tivemos independência do Brasil. 25 de março de 1824, tivemos a primeira Constituição do Brasil, Constituição do Império. Professor, em 1827, no dia 11 de agosto de 1827, data comemorada aí por todos os juristas, enfim, até os dias atuais, a fatídica data aí do 11 de agosto, temos aí justamente fortalecendo a independência do país lá de 1822, temos aí a inauguração das primeiras faculdades de Direito do Brasil. Faculdade aí em São Paulo e faculdade em Olinda, lembrando lá que foi a chegada dos portugueses, enfim. Então, aí Olinda e São Paulo são escolhidas as cidades para terem aí em 11 de agosto de 1827, celebrado então até os dias atuais como Dia do Advogado. Então é uma data aí para os profissionais do direito, uma data de suma importância, dia 11 de agosto, voltada aí ao Dia do Advogado na atualidade, e também a criação dos cursos de direito, perpassando pela concepção histórica que agora você passa a ter o respectivo conhecimento. Então, cria aí os cursos de ciências sociais, ciências jurídicas aí na cidade de São Paulo, e o outro em Olinda, definindo inclusive aí a concepção do curso por 5 anos aí, a distinção do curso de direito, enfim, com cadeiras de direito natural, cadeiras de direito público, de direito criminal, processo criminal, direito marítimo, direito civil e as leis também adotadas no Império, certo? Então, perpassamos aí com o início dos cursos de direito em 1827. Depois disso aí tivemos um primeiro código comercial, ainda aí conforme questão originária, foi promulgado o Código Comercial através da Lei 556 em 25 de junho de 1850, então o Código Comercial de 1850, lembrando a Constituição, havia a definição do poder moderador, visto que era um império como um poder supremo, e aí as 3 vertentes já, a tripartição dos poderes, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. E mais adiante, enfim, Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, a configuração da Lei Áurea, pondo fim aí ao regime de escravatura de suma importância no nosso país. E por fim, um último marco importante aí nessa história do direito brasileiro foi em 1916, enfim, lembrando que Epitáfio,
Pessoa, Epitácio Pessoa, na verdade, quando ministro da Justiça em 1899, contratou aí para a criação de um Código Civil, o nosso Código Civil aí, feito por Clovis Bevilacqua, o mentor intelectual do Código Civil, o fez em apenas 6 meses, mas o Congresso Nacional demorou aí mais de 15 anos para análise, emendas, enfim, para realizar a sua promulgação, para que se tornasse então o Código Civil em 1916, com origem aí de Clovis Bevilacqua, todo conglomerado intelectual sobre o Código Civil, deixando então o país, o Brasil, com um ordenamento próprio. E aí o Código Civil, com a sua dinâmica própria, com a sua estrutura, só veio a ser aí modificado em 2002, com ingresso efetivamente após aí o lapso temporal de vacância em 2003. Então foi um Código Civil que durou aí quase um século todo, enfim, dentro do nosso ordenamento jurídico, certo? Bom, meus queridos alunos, quero finalizar agora aqui com vocês da seguinte forma, lembrando da prova de vocês. Na próxima semana não teremos aula, uma vez que quinta-feira, dia 11, é feriado, então Corpus Christi, aí não haverá aula, certo? E depois, na outra semana, dia 18, já é a provinha de vocês. Então desejo aí um forte abraço, desejo bons estudos, faça a sua prova com tranquilidade, com muito afinco, não deixe como uma muleta essa possibilidade de consulta. Estude previamente para a sua prova, para que essa consulta, na verdade, só vem assessorar o conhecimento, que o aluno já tenha a efetividade após o estudo aí para concluir a sua prova. Professor, o que cai na prova? Todo o conteúdo, aulas presenciais e aulas telepresenciais, e aí o nosso conteúdo programático, enfim, que concluímos na aula de hoje, e também as obras, ou seja, a bibliografia disponibilizada aí junto com a ementa do curso. Legal? Grande abraço a todos vocês, até o dia 18 na realização das provas, bons estudos!